Cerrado existe há milhões de anos. Mas em apenas 4 décadas, destruiu-se pelo menos metade desse bioma de extrema importância para a recarga de aquíferos da América do Sul. Esse cenário onde estamos é uma das amostras do que sobrou. Para você ver e lembrar que teve um cerrado enorme aqui. A gente ainda tem as pequenas amostras. Vou fazer um copo de folha, mostrar que sou caipira. Aqui é o copo do vaqueiro, do geraizeiro beber água, é esse aqui, ó, que ele não carrega copo. Então ele faz isso aqui, tem uma folha maior e ele vai beber a água dele, ó. Lavar primeiro, ó. Aqui tem o córrego da Suçarana, já secou. Córrego do Alegre já secou, córrego da cabeceira do Porco já secou, Rio Beabaixo tem um gole, o córrego do Boi tem um gole, o córrego do Cabresto tem um gole de água. No Caminhos da reportagem de hoje, vamos falar sobre a diminuição das águas na região do Cerrado. O segundo maior bioma do país, presente em 15 estados, é alvo de intenso uso e ocupação desde a década de 1970. Você vai ver como é fácil encontrar riachos que morreram no Cerrado do Oeste da Bahia. Vai entender também o porquê da crise hídrica no Distrito Federal, onde a população foi submetida ao corte semanal no abastecimento. E ainda, o Cerrado já está em processo de extinção? Ou existem formas de reverter esse quadro? Você confere agora. Era uma vez uma pequena cidade chamada Correntina, perto da divisa com Goiás, mas já no oeste da Bahia. Aqui, o Cerrado se despede com paisagens majestosas, antes de dar lugar à Caatinga. Sou um chão de fronteiras, onde a vida tem esteio, entre a Caatinga e o Cerrado. Os cursos d'água cantados por Vavá cortam o município de Correntina e contribuem para 3 grandes afluentes do São Francisco, os rios Corrente, Grande e Carinhanha. O último foi até citado na obra literária Grande Sertão Veredas, que se passa nessa região onde o Cerrado é popularmente chamado de Gerais. A terra dele não se tinha noção qual era, mas redito que possuía gados e fazendas para lá do Alto Carinhanha e no Rio do Borá e no Rio das Fêmeas, nos Gerais da Bahia. Do ano em que o livro foi escrito, 1956, até hoje, os gados e as fazendas ganharam cada vez mais espaço e a região passou a responder por mais de 1/3 do PIB agropecuário da Bahia. A partir dos anos 70, com a introdução de um chamado Projeto de Reflorestamento do Oeste da Bahia, que consistia na derrubada da vegetação nativa do Cerrado para ser plantado pinho e eucalipto. Além disso, a produção de grãos como milho, algodão e especialmente soja passou a ocupar áreas gigantescas que usam os chamados piscinões para irrigação. São piscinões que comportam até 200 milhões de litros de água retirada dos rios do Cerrado do oeste da Bahia. Este está vazio porque ainda está em obra, mas a água para ele vai ser puxada por esses grandes tubos e vai vir dali de trás dos buritis, que no Cerrado são indicadores da presença de umidade. Dito e feito, foi só andar um pouco que encontramos as águas cristalinas do rio Arrojado. Fomos autorizados a entrar em outra propriedade que usa esse sistema de irrigação. Aqui na fazenda Sudotex, a captação é feita do subsolo, onde está o Urucuia, um dos maiores aquíferos do mundo. Por meio de poços artesianos, é possível encher 3 piscinões como este. Temos aqui no oeste da Bahia, estima-se mais de 1.300 pivôs. Muitos desses pivôs pegando água ou diretamente do aquífero ou dos seus rios. Esse aquífero ele tem uma importante estratégica, não só para o oeste da Bahia, mas para o Brasil, porque as 3 grandes bacias hidrográficas da região brasileira
recebe água do Urucuia. É a bacia do rio Tocantins, a bacia do Parnaíba e a bacia do rio São Francisco. O agronegócio usou os chapadões, que é as terras planas, onde a água da chuva caía, infiltrava e ia recarregar o aquífero. Outro problema também para o aquífero é a localização das reservas legais. Não existe reserva legais na área de recarga do aquífero. O piscinão da fazenda Sudotex também está vazio, mas porque o funcionamento dele foi interrompido. É que há cerca de um ano, a população local acionou a justiça e organizou uma manifestação para que o órgão ambiental baiano, o INEMA, suspendesse as licenças dadas a esses empreendimentos. Toda hora da outorga d'água, sem estudo científico comprovado, sem estudo de impacto ambiental. Alguém lá em cima, em Salvador, não sabe a realidade que acontece em Correntina e toda hora fica autorizando outorgas d'água, supressão do cerrado virgem em terras devolutas. Não há ainda um detalhamento técnico, né, de quanto se possa extrair de água do Rio Corrente e dos outros afluentes também que integram aqui a região de Correntina, para que seja aplicado na atividade agropastoril. Diante disso, a Associação Ambientalista aqui do município, eles ingressaram com a ação civil pública, certo? A população teve parecer favorável e as licenças foram suspensas, mas logo a decisão foi revertida. Agora, o caso aguarda julgamento. Enquanto isso, o Ministério Público instaurou um inquérito e fiscaliza a utilização dos recursos hídricos no oeste baiano com a Polícia Federal e com o IBAMA. Deve ser, e principalmente, até como a própria legislação indica, seja feito prioritariamente para quê? Uso humano, certo? Para dessenitação animal e para agricultura familiar, mas obviamente atendendo à necessidade da coletividade. Bem comum que não chega a todos. Por causa do desaparecimento de riachos e da redução das chuvas, famílias inteiras deixaram de cultivar a terra. Ninguém planta mais. Hoje todo mundo aqui está vivendo, não compra. Ninguém aqui está produzindo mais com esse tempo seco, não. Acho diferente até a terra. Falei, para quem não conheceu, nem sabia o que aconteceu aqui, o tanto que era bonito aqui essas matas. Acabou tudo, eu sou dos peladão. Então, um pouco de mato, só mais em cima, mais embaixo acabou tudo já, dos peladão. E a senhora vendia esses produtos na feira? Vendi. Já vendi muito catador, farinha, provi, tudo eu vendia. Está vivendo do que agora? Da aposentadoria. E os outros que não têm aposentadoria é do trabalhozinho que pega aqui, acolá, do dia a dia, outra hora eu tenho uma Bolsa Família, tudo ajuda, né? Tudo ajudando. Mas que a coisa não está muito fácil que nem era antigamente, não. A gente planta, não dá, a gente perde a graça. Eu sonho com água no córrego, até que eu sonho com água no córrego. Tem saudade é muito. É deste aqui que Dona Ana Maria tem saudade, o riacho de Itapecuru. Este professor da Rede Pública Municipal de Correntina levou nossa equipe para conhecer uma série de nascentes e riachos que existiram até o final dos anos 90. Estivemos na antiga foz de um riacho que não existe mais. No lugar dele está o Rio Arrojado, que inclusive está menos cheio do que deveria para essa época do ano. Em uma única manhã foi possível ver muitos exemplos de sumiço de água. Aqui já foi um olho d'água. Até 1997, aqui tinha um lagoão azul, de onde partiam as águas de um riacho chamado Cabeceira do Capão. Aqui as lavadeiras se encontravam nos fins de semana para lavar roupa, para pescar, para tudo aqui. Isso aqui é a nascente de um rio. Você pode atravessar de fora a fora, não tem nenhum tipo de umidade, é só areia que tem aí dentro, só restou areia. Ele conta que no ano passado só choveu em janeiro, enquanto o normal dessa região são 6 meses de chuva por ano. Esses 6 meses eram sagrados nessa região, nasci e cresci vendo isso. Então, não há como dizer que não foi um processo de interferência. Assim que bateu o trator na região e subtraiu a vegetação, o processo de alteração foi numa relação de causa e efeito exato. Aquele riacho eu banhei em 95 nele. Ele deveria ter uns 3 metros cúbicos de água.
lá não tem água para lagartixa banhar. Então, uma geração viu tudo isso aqui acabar. É impossível isso. Do ponto de vista geológico, isso não existe. Depois que os riachos foram embora, a água passou a chegar nas comunidades tradicionais por meio de caminhões-pipa. E dá só para o consumo em casa mesmo. Irrigação, não mais. O geraizeiro é um povo que habita há mais de 3 séculos essa região aqui, principalmente utilizando o cerrado na produção, nas pequenas lavouras, que seja de milho, de feijão, de arroz, e vivia do extrativismo e da criação de gado. Esse povo é um povo que é descendente de indígenas e quilombolas, que ocupa essa região. Geraizeiro é isso, tem uma cultura própria, um jeito de lidar muito especial com o cerrado. E sem cerrado não tem geraizeiro, e sem geraizeiro não tem cerrado. Muitos geraizeiros vivem de catar e vender as frutas do cerrado e fazem artesanato. Como este casal. Eles fazem vassoura a partir do buriti, mas com a redução das áreas úmidas, essa palmeira que caracteriza as chamadas veredas está cada vez mais escassa. Chuva é pouca, as coisas quase também não produzem por via de chuva. Brejo, as águas vão encurtando. O araticum de seu Brás e Dona Jerônima fez sucesso, todo mundo comprou. Para mim é uma das frutas mais saborosas do Gerais, do Cerrado, né? Isso é tão procurado. Aqui, ó, faz suco, faz sorvete, faz picolé, alguém recheia bolo, porque o sabor dele é ótimo. Só em ver o cheiro você vai procurar onde tem. E Nego de Pombo foi procurar no mato se tinha araticum por ali. Está difícil achar novos pés da fruta com o desaparecimento dos animais do cerrado, muitas vezes atropelados em estradas como esta. Para quebrar a dormência dele, ele tem que passar por um intestino do animal e ele já sai pronto, já quebrou a dormência. Então, dificilmente a gente vê debaixo de um pé um novinho nascido. Com a construção da BR-020, rodovia federal que parte de Brasília e vai até Fortaleza, uma nascente aqui em Correntina foi soterrada. Nego de Pombo conta que depois disso nunca mais deu mangaba nessa área. Daqui lá está dando 60 metros o máximo. Então eu falei assim, se eles mudassem esse asfalto para 80 metros, defendia a nascente nossa aqui. Nego de Pombo foi conosco em vários pontos críticos para as águas do Cerrado e também a uma manifestação cultural típica da região, o reizado da festa de São José. E essa festividade de vocês hoje, o que ela tem a ver com essa questão da luta para a preservação do meio ambiente? Pela crise de água, o povo lamenta pela fé que tem na religião católica, de pedir a São José. Esperança e esforço não faltam ao povo do oeste baiano, nem técnica. Esta aqui é a monjola, uma roda d'água que seu Olavo aprendeu a construir com o avô e que, para irrigar a plantação, evita o desperdício de água. Nós não deixamos gastar à toa, porque o rio está ficando baixo, né? Tem que economizar a água. Então, só durante estiver fazendo a irrigação, está usando. Quem puder economizar o mais possível, melhor, porque o rio está baixo. O senhor é apegado a esse rio, né? Cresceu na beira dele. Nossa, aqui é minha vida. Aqui eu gosto demais da região. Aqui. Nasci, criei, nunca saí para lugar nenhum. Criei minha família. Esses grandes produtores que pegam muita água, né? Eu acredito. Igual esses pivô aí para cima, eu acho que tira muita água, né? Acontece que nem não aproveita direito, destrói água. Se pelo menos aproveitar direitinho, né? Acontece que não destruía muito, mas acontece que joga a água fora. Dá para plantar em grandes áreas e economizar água? Depende, né? O tempo de moia. Se saber molhar, né? Agora se não saber, destrói a água. Tem muita gente que não sabe molhar aqui, então. Tem muita gente que não sabe. É poucos que sabem aproveitar o que é bom. Por que o senhor não vai ensinar eles? Ah, não posso não.
Você chega lá, se eu for ensinar, você não sabe nada não, você já tá velhinho, você não sabe mais nada não. Só existe cerrado em pé hoje, só nas comunidades, em volta das comunidades tradicionais. Porque mesmo assim esse cerrado está ameaçado. Ultimamente tem um processo muito grande de grilagem de território para a criação de reserva legal. Denúncias de grilagem de terras no Cerrado do Oeste da Bahia têm sido também alvo de diversas investigações da Justiça. Correntina, no Oeste Baiano todo, está dominado, tomado por muitos grileiros poderosos que conseguem documentação falsa em cartórios. O agronegócio foi feito, foi realizado e está sendo realizado, além de vai matar os rios a curto prazo, está sendo realizado através de pistolagem, tirando o pequeno agricultor das terras, aquele que vive da agricultura familiar, aqueles que dependem do fruto do cerrado, do piquizeiro, do ingá, do buriti, do cascudo. Esse povo está sendo expulso à bala porque o Estado não dá garantias de vida para eles. Essa produção não fica na nossa região, o lucro também não fica na nossa região, porque quem lucra com a destruição do cerrado hoje são multinacionais que vivem da exportação de commodities, e essa commodity está vendo trazer um grave conflito social e ambiental na nossa região. Mas aí, culpa de quê, né? Dos grandes, né? Os grandes que estão aí na frente acabando destruindo tudo. E o que seria de nós daqui, por exemplo, uns 10 anos, né? Eu acho que a situação é mais alarmante ainda, porque tá um caso sério. Há 35 anos, Paulina mora perto da Cachoeira da Zumba, onde o correntinense Thales pratica ecoturismo. A gente está a 3 quilômetros mais ou menos do centro da cidade. É um lugar muito bonito, né? Com vegetação nativa ainda aqui nas margens. E por ser tão próximo, é um local que a gente consegue trazer o pessoal para viver um pouco da força que o Cerrado ainda tem. Fazer o que a gente chama de turismo de base comunitária, que é envolver as comunidades, né, presentes na região, a comunidade ribeirinha, as pessoas que residem aqui há muito tempo aqui nessa região, nesse processo de ecoturismo. Né? A exemplo, a gente faz os passeios turísticos com as paradas, né, nas residências dessas pessoas, nas fazendas dessas pessoas, onde essas pessoas aí podem oferecer o almoço, podem oferecer a estadia, podem oferecer o artesanato, e aos poucos eles vão até se organizando e trazendo renda para a sua própria família. E pro almoço de boa? Tô fazendo uma carninha de porco, né? Agora, fazer um feijãozinho. E algum cortadinho, né? Verduras. Tanto tempo o povo sonhou com asfalto nessa região, já cansado de tanto sofrer, tomando poeira na estrada de chão. No chão de vereda, cerrado e sertão, debaixo da lona. E a gente tem plena convicção de que a gente pode trazer um desenvolvimento para a região de forma sustentável. A gente tem noção de que o país precisa sim produzir, precisa sim exportar, precisa manter a economia aquecida, mas a gente tem que ter mais noção ainda de que precisa ser preservado, porque isso aqui é perecível. A gente vive hoje o benefício à beira do precipício. Tá tudo muito bom, tá produzindo, mas e aí amanhã, como é que vai fazer? Por que não proteger essas áreas, transformando em grandes parques nacionais, né, para a gente desenvolver a atividade do ecoturismo, porque a gente consegue desenvolver economicamente e proteger o meio ambiente. É um absurdo para a região, né, que é o berço das águas do Brasil, é um dos alimentadores mais importantes aí do Rio São Francisco, né, tá passando por esse tipo de situação tão trágica. Eu nunca pensava na minha vida que eu ia ficar do jeito que eu estou vendo hoje, que nem estou vendo hoje. E achava que era cola para não secar nunca. Sou um chão de fronteiras. É preciso economizar, que a água é muito cara
É um recurso finito e que a gente tem que valorizar cada gotinha. Sou mergulho cristalino. Hoje, início do século XXI, a gente chega num estágio em que a gente não sabe qual será o futuro do Cerrado. A consciência, ela é revolucionária, ela é radical, ela é conspiradora. Isso nós não temos. Eu nasci e tive a oportunidade de ver isso aqui com água. E os outros não devem ter essa oportunidade? E a beleza nordestina, que corre em veias, corre em águas, correntina. Além de ser uma grande fonte de vida, é uma grande fonte de inspiração. E a beleza nordestina, que corre em veias, corre em águas, correntina.